O assunto que a gente vai trazer hoje não guarda relação com nenhum de nós. Nenhuma de nós sofre violência doméstica, nenhuma de nós tem um marido narcisista, nenhum dos nossos casamentos é ruim. Mas por que o assunto? Porque mais do que uma palestra, isso tem sido orientação nas escolas, em outros contextos, alguns eventos. Por quê? Porque às vezes nós temos do nosso lado uma amiga sofrendo violência doméstica, nós temos uma irmã sofrendo violência doméstica, nós temos uma filha, uma neta, e isso aqui é um norteador para que se perceba que a gente tem do nosso lado alguém sofrendo e a gente não percebeu, porque vou trazer alguns detalhes dessas relações que nos passam despercebidas por conta da nossa realidade. Como o nosso casamento é bom, como o nosso marido não é tóxico, não é abusivo, talvez aquela pessoa que esteja sofrendo do nosso lado, a gente não perceba. Então é importante, eu vou trazer informações, às vezes eu vou usar expressões como você, nós, mas eu não estou me referindo a esse grupo essencialmente. Bom? Então, quando o amor machuca, por que quando o amor machuca? Porque é um relacionamento afetivo. E um detalhe que eu não trouxe, nem sempre o abuso, o relacionamento de sofrimento é entre marido e mulher. Às vezes é entre pai e filha, mãe e filha, irmãos. É que hoje, por conta do feminicídio e de tudo que vem acontecendo, a gente focou na relação de casal, mas é comum em todas as relações. O início, ninguém, absolutamente ninguém, entra numa relação afetiva acreditando que vai sofrer, acreditando que vai apanhar. Quem de nós começa um namoro sabendo que o nosso namorado é um agressor? Ninguém. Então é muito importante termos em mente que o relacionamento começa muito bom. Começa com muito cuidado, com muito carinho, com alguns comportamentos excessivos. Nenhuma mulher percebe logo no início que está diante de uma situação de violência. E a violência doméstica é um processo progressivo. Ela vai se instalando aos poucos. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque talvez vocês tenham pessoas do lado vivendo isso. Então, assim, é aquele cuidado excessivo. É aquele homem que diz assim, só eu sei cuidar de você. Só eu sei o que é bom para você. Não conviva com aquela pessoa. Não esteja naquele lugar. Isso não é cuidado, isso é controle. E aí, ao longo do caminhar, essa mulher deixa, e aí é importante para vocês que são pais, ela deixa de frequentar as reuniões familiares. Porque o marido dela fica emburrado num canto, porque ele procura brigar com o irmão, e aí ela começa a não querer ir. E o pior, quando ela diz que ela está deixando de ir por causa dele, ele diz assim, não, filha, quem escolheu isso foi você e agora fica me culpando. Então é muito importante estar atento para esses sinais. E aí as pequenas concessões que passam despercebidas da própria vítima, e a nossa intenção com esse trabalho é fazer com que as pessoas que estejam em volta percebam. O isolamento social. O que é isso? Deixa de sair com os amigos, deixa de visitar a família, deixa de comparecer em eventos importantes. Então nós temos amigas, sabe aquela amiga nossa que está sempre junto, que é a rainha da festa, que é muito legal e que de repente ela começa a namorar e você chama, vamos jantar hoje? Ai, hoje não dá. Ou tem a festa da fulana de aniversário, você vai, não vou. Ah, não sei o que, vamos sair junto, vamos tomar um café. Ah, não dá. Seguramente essa mulher está começando o processo de isolamento social.
Tá aí, Raquel, mas o que eu faço? Ela trabalha? Apareça ocasionalmente no trabalho dela na hora do almoço. Ela estuda? Apareça ocasionalmente. Busca conviver em horários em que o parceiro não tem controle. E é muito importante. Há situações em que nem isso é possível. Esse parceiro leva a mulher para o trabalho, passa na hora do almoço, vai buscar, de forma que ela não consiga mais viver com outras pessoas a não ser com ele. Mudança de comportamento. Ela andava de vermelho, muito florido, com colar, cabelo bonito. De repente, ela começa a viver com roupas mais sérias, mais sóbrias. Você olha para ela e diz, nossa, fulana tá diferente. E aí você fala, o que eu faço? Compra um colar bonito e presenteia. Ela provavelmente vai dizer, puxa, que lindo, mas eu não vou poder usar. E aí você começa a perceber sinais. Então é muito importante estarmos atentos às mulheres que nós amamos. Abandono de projetos. Imagine a mesma situação. Ela tem projetos incríveis, ela é uma mulher brilhante, ela faz e acontece. De repente, ela começa a se fechar e não faz mais nada. E aí você pergunta para ela, mas por que você parou esse projeto tão lindo? Ah, não era tão importante assim. Porque ela jamais vai dizer que é por causa do parceiro. Justificativas ao agressor. Eu tive, não sei vocês, mas eu já tive um casal que era muito comum e foi o que me levou a trabalhar com os relacionamentos tóxico-abusivos, que ele tirava sarro dela na frente de todo mundo. Ah, ela é burrinha. Não leva em consideração o que ela fala, não. Doidinha. Isso é desrespeito absoluto. E as mulheres que vivem em relações abusivas sofrem isso. Então imagina assim, vou trazer o meu exemplo, né? Porque eu vou aqui fazer uma palestra. O meu marido chega antes e diz, ó, minha mulher vai falar um monte de bobagem, tá? Não presta muita atenção, não. Eu adivinhei, que coisa, né? Então assim, agora, mas aí vocês vejam, só quem tem a segurança do relacionamento que tem, faz um comentário como esse. Eu jamais faria um comentário como esse, se eu não tivesse a segurança de quem é o meu parceiro. Aliás, eu não estaria aqui falando porque ele não permitiria. Mas é mais ou menos isso. Imagina, vocês estão numa festa e aí a mulher fala qualquer coisa e vem aquele amigo seu e fala, ela é idiotinha assim mesmo. Isso é desrespeito. Esse cara está cometendo violência com essa mulher. Se ele é seu amigo, tudo bem. Agora, se ela é sua amiga, fica atento. E por que eu estou dizendo se ele é seu amigo, tudo bem? Você fala, pô, mas não vou fazer nada? Porque provavelmente ela tem amigos que farão. Que foi o que aconteceu conosco. Nós apoiamos essa mulher. Porque nós éramos amigos dela e dele. Mas nós apoiamos essa mulher de uma forma que ele nem percebesse que ela estava sendo apoiada. Então, nenhuma dessas concessões, isoladamente, é suficiente para caracterizar a violência doméstica. Mas imagina uma mulher sofrendo esse conjunto. E aí, esse conjunto gera o quê? A erosão da autonomia. Todos vocês sabem o que é uma erosão, né? É aquele processo da água ir devastando a pedra a ponto que a pedra desapareça. É a mesma coisa. É tão constante esse desenvolvimento de comportamentos a diminuir essa mulher que ela chega a perder a autonomia. Ela começa a achar que ela não é ninguém sozinha. Então ela perde a liberdade de decidir sobre a própria vida, porque só ele sabe o que é bom para ela. Ela perde a capacidade de expressar opiniões sem medo, porque toda vez que ela expressa é desconsiderado. Ela perde a convivência com familiares e amigos, ou seja, ela fica totalmente isolada. Ela perde a independência financeira, porque alguns inclusive dizem, não, querida, você não precisa trabalhar,
eu cuido de você. E aí ela perde a independência financeira e ela perde a confiança na própria percepção de realidade. E aí a gente usa, para demonstrar esse desenvolvimento da violência doméstica, a metáfora do sapo na panela de água quente. Se você jogar o sapo na panela de água quente, ele salta e foge. Mas se você colocar o sapo na panela de água fria e for aquecendo a água devagar, ele vai ficando acreditando que vai ficar bom. E quando ele percebe que a água está quente, que é hora de saltar, muitas vezes ele não consegue. E acaba se queimando. Aí o processo de dominação, que é mais ou menos isso que eu já relatei. A vítima não acorda e aceita uma agressão grave espontaneamente. Ela vai sofrendo dilapidação dela mesma ao longo do tempo, de forma que algumas delas chegam a acreditar que merecem essa violência que ela sofre. É um processo de convencimento gradual, rico em manifestação. E aí a gente usa muito como exemplo o gaslighting, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O gaslighting vem de uma peça de teatro, Gaslight, e depois de um filme, Gaslighting, que é um filme de 1945, se eu não estou enganada. Nele, por que gaslight? Nele o marido enlouquece a mulher. Como? Apagando as luzes que ela deixou acesa, modificando a iluminação dos lugares por onde ela passa, ao ponto dela falar, gente, mas eu deixei desse jeito. E ele dizer para ela, imagina, você está louca, você não deixou. E isso acontece tão constantemente que num determinado momento ela passa a achar que a doida é ela. Esse é o processo de dominação, de desatenção, de desmerecimento que uma mulher de violência doméstica sofre. E aí, dizendo aqui, né, como funciona depois desse processo? Ele tenta convencer a vítima que ela está errada. Então, é mais ou menos assim, a mulher chega e relata um fato. E aí ele diz, não é nada disso, você viu errado. E aí ela começa a pensar, será que eu estou exagerando? Talvez eu não tenha me lembrando direito. Será que a culpa não é mesmo minha? Todos acham ele maravilhoso, porque esse é um detalhe importante. Normalmente lá fora ele é genial. Então o problema deve estar comigo. Quando ela chega nesse processo, o agressor tem todo o controle da vítima. E exemplos de condutas, né? Imagine isso. Você gritou comigo ontem na frente dos nossos amigos. E o agressor gritando. Eu não gritei, você é muito sensível e inventa problemas onde não existem. Ela para e pensa, será que eu não gritou mesmo? Ou então, isso nunca aconteceu, você está confundindo as coisas. Você está ficando louca, você interpreta tudo errado. Ninguém vê isso, só você. Essa é a pior das negações. Principalmente porque, em regra, essa mulher está isolada. Ela não tem o outro para dizer vi também. Então, e aí assim, se você não fosse tão insegura, não teria entendido dessa forma. Você está imaginando coisas por causa da sua ansiedade. Você tem problema de memória. Eu nunca disse isso, você está inventando. Agora, imagina isso cotidianamente. Essa pessoa que eu relatei, ela chegou ao contexto de, ao chegar em casa, deixar o celular em modo avião, em cima da mesa, gravando tudo, todas as conversas, para que ela pudesse ter certeza se o que ela estava vendo, ela estava vendo. E as gravações são estarrecedoras. Tem uma das gravações que eu tenho em meu poder, que ele diz assim, ninguém no mundo vai te ouvir. Ninguém acredita em você. Só eu sei da verdade. Você é muito burra. Imagina
ouvindo isso todo o tempo e depois a pessoa negar que fez isso, se você não vai acreditar que o doido é você? Aí aqui tem alguns casos, né? Imagina você ver mensagens comprometedoras no celular e quando confronta ele responde: você está paranoica, essas mensagens são de trabalho. Você está criando uma história na sua cabeça. O que o manipulador faz? Ele inverte. Quando você está dizendo que tem alguma coisa no celular, a conduta é dele, não sua. Ele, em vez de eventualmente dizer, não, é verdade, só que você está mal interpretando. Não, ele já tira tudo, joga tudo para ela que é doida, ela que não pensa, ela que não sei o quê. E ele fica isento de falar a respeito. Outro, né, após uma discussão, ele ofende, humilha e no dia seguinte ele diz: você está exagerando, foi só uma brincadeira, você não tem senso de humor. E aqui é muito importante todas nós estarmos atentas, porque nós frequentamos festas e eventos nas quais nós assistimos esses agressores brincarem com as suas companheiras e ele ri e ela fica quieta. Ou ele ri e ela vai para o banheiro chorar. Foi brincadeira? Ou foi agressão? É por isso que a gente está fazendo esse trabalho, para que as pessoas percebam, porque só é brincadeira quando todo mundo ri. Se um riu e o outro passou mal, não é brincadeira. Eu nunca proibi você de sair, você prefere ficar em casa e depois coloca a culpa em mim. Que é aquilo que eu disse no início. A pessoa começa a ficar com vergonha de ir a eventos, festas, encontros familiares, por causa da conduta do companheiro. Só que na hora que ela fala, ele fala: não, é você que escolheu. Mas qual de nós escolheria passar vergonha? É importante ter isso em mente. E aí vem os efeitos, né? Com a repetição, a vítima pode desenvolver uma série de consequências. Perda da autoestima, insegurança constante, culpa excessiva, ansiedade e depressão, dependência emocional e outros efeitos. O que significa isso? Significa que é um crescente, a ponto da vítima chegar num estado tal que ela não consiga sair do lugar. E aí, por que a gente não fecha os outros efeitos? Porque se fechar, essa vítima está morta. Ela não encontrou uma janela de saída. Não foi possível encontrar. Então, a gente tem a esperança de que com esse ensinar, com esse lugar, essa janela, ainda que pequena, jamais se feche. Aí, só para ilustrar, né, uma das situações. Imagina que você passa a tua vida inteira dizendo que o céu é azul, mas uma pessoa em quem você confia diz que é verde. Você insiste que está vendo azul, e essa pessoa diz que é verde. Chega um determinado momento que você fala: será que eu estou vendo mesmo? Será que não é verde? O gaslighting é isso. É essa construção de fazer com que o outro deixe de ver o que está vendo, de acreditar em si mesmo, de achar-se sozinho e de que não tem ninguém para acolher e levar para dias melhores. E aí, já trazendo, né, tudo junto, que é um relacionamento tóxico. Sinais de alerta. Controle excessivo sobre amizades, roupas e redes sociais. Ciúme tratado como prova de amor. Eu não tenho ciúme de você, é que eu te amo, você é muito importante para mim. Necessidade de saber onde a pessoa está o tempo todo. Vocês lembram daquela música, Esse Cara Sou Eu? Tóxico abusivo. Por incrível que pareça. Sabe? Você é o cara que você vê todo dia, que está todo o tempo, e que se você tiver qualquer conduta fora do que ele espera, ele fica magoado. Hã? Críticas constantes e humilhação. Nada você faz tá bom. Manipulação. Essa é um horror. Chantagem afetiva. Se você me amasse, você faria isso. Então assim, amor, esse fim de semana a Patrícia está fazendo aniversário, então eu vou passar a tarde com ela. Não, eu vou ficar aqui sozinho. Ué, mas é só um sábado à tarde, eu vou passar. Se você me amasse, você não ia. Essa acho que é a pior deles.
isolamento da família dos amigos, desqualificação das conquistas, alternância entre momentos de agressão e pedidos intensos de perdão. O que é isso? O cara te bate hoje, dá uma surra, aí amanhã ele chega todo fofo com uma caixa de bombom, um ramalhete de rosas. Ai, querida, você sabe, foi só um escorregão, eu não estava bem, mas eu te amo, você é importante para mim. E aí a mulher fica nessa balança, né? E aí é importante, toda relação passa por conflitos, ou seja, não significa que todo casamento é ruim, não significa que toda relação é tóxica. Não existe casamento perfeito. Uma relação tóxica se caracteriza pela continuidade, pela repetição de comportamentos que desequilibram a relação. Então é o que eu falei, uma brincadeira é brincadeira se os dois riem, é uma violência se um dos dois chora. E aí o ciclo da violência, as críticas, irritabilidade, ameaças, clima constante de medo. A vítima tenta não provocar, adaptando seu comportamento. Então assim, ela não sai mais, ela não se maquia, ela não veste as roupas que ela gosta, ela deixa de fazer os cursos que ela gostaria, ela passa a viver pisando em ovos com medo que o parceiro fique bravo, brigue ou qualquer coisa dessa natureza. Aí traz, independente dela fazer tudo isso, ela vai sofrer violência verbal, psicológica, física ou sexual, destruição de objetos e ameaça de morte. E aí, depois disso tudo, normalmente ele vem com pedidos de desculpa, promessa de mudança, presentes e demonstrações de carinho. Essa fase da lua de mel é muito comum reforçar a permanência da vítima naquele relacionamento. E aí a violência psicológica, né? Muita gente acredita que só existe violência quando há agressão física, mas há outras mais difíceis e a psicológica é a mais séria delas. Mas temos sexual, patrimonial, moral. Então, na psicológica está escrito, faz parte, humilhar e ridicularizar, ameaçar e perseguir, controlar e diminuir a autoestima, manipular a percepção da realidade e impedir o contato com familiares e amigos. A moral é a desconstrução da pessoa no círculo que ela faz, fazendo com que ela deixe de achar que ela é menos, que ela é pouco, que ela não tem valor. A patrimonial eu não preciso dizer, né? Ele toma conta de todo o dinheiro e não deixa com que ela faça nada, não tenha nenhum ato de independência. A sexual também não preciso dizer. E a física é aquela que a gente vê no dia seguinte, né? É o olho roxo porque bateu na escada, é a perna quebrada porque caiu, né? Essa é a física. E aí o Código Penal, em 2021, passou a ver a violência psicológica, porque até então só a violência física contra a mulher é crime. E aí, só para falar dos relacionamentos narcisistas, gente, é importante, não estou falando da psicopatologia narcisismo, mas sim de traços e características de quando a gente convive com um narcisista. Quem é essa pessoa? Ele tem necessidade constante de admiração, ao mesmo tempo que se sente superior a todo mundo. Ele não é empático, faz manipulação das emoções alheias, tem incapacidade de assumir responsabilidade pelos próprios atos, uma tendência a culpar a vítima, ele nunca é o culpado, e uma alternância entre a idealização e a desvalorização do parceiro. Então, um dia ele diz que o parceiro é maravilhoso sempre por um parceiro, e no outro ele diz que ele é um lixo. Importante, ele não é assim com todo mundo. Ele, em regra, é um ser que trata todo mundo bem, que ele é super legal, maravilhoso. Ele faz isso com a parceira, a pessoa que ele escolheu para fazer isso. E aí ele usa como estratégias o love bombing, que é o excesso de atenção, o gaslighting, a triangulação, que é quando ele usa 2, 3 pessoas brincando, falando mal da vítima, rindo da vítima, a desvalorização, ele faz direto, dizendo que ela não sabe, que ela é burra, que ela não vai chegar a lugar nenhum.
Mas a pior de todas, o silêncio. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, quando brigo, meu irmão sabe, meu marido sabe, eu coloco a pessoa na geladeira. Silencio. Mas é em decorrência de uma briga, é porque eu estou magoada, é porque eu preciso desse tempo. Mas é uma briga. O manipulador não. Ele silencia todas as vezes que a vítima aponta um contexto ou situação de sofrimento para ela. Ele silencia, a coloca na geladeira e espera a próxima oportunidade de mostrar para ela o quanto ela estava errada, o quanto ela é legal, o quanto ela é bonzinho, para que ela deixe de acreditar naquilo que ela sentiu. É muito sério. E aí a gente precisa, eu trouxe essa questão para a gente quebrar o nosso preconceito. Porque quando a gente encontra alguém vítima de violência doméstica, a primeira coisa que a gente diz assim, pô, mas por que a pessoa não saiu? Por que ela ficou aguentando? Ah, ela gostava. Não, tem coisas muito maiores nesse contexto. Então assim, ela não permanece porque ela gosta de sofrer. Ela pode estar presa por causa de dependência emocional, dependência financeira, preocupação com os filhos, isolamento e vergonha. Eu trabalhei muitos anos na defensoria da violência doméstica. E aí era muito comum a gente criar todo um sistema para tirar aquela vítima e ela voltar, porque ela não tinha para onde ir. Então ela estava novamente à mercê do parceiro e numa situação ainda pior, porque ele tinha sido denunciado, ele tinha passado por um processo, ela sabia que ia sofrer, mas ela dizia pra gente, mas doutora, para onde eu vou com os meus filhos? Como escapar, né? Se for possível, com planejamento, preparando documento, cópia, reserva financeira. Se não for, e agir imediatamente. Polícia, Delegacia da Defesa da Mulher, medidas protetivas, destacando sempre com muito cuidado que o Estado brasileiro promete, mas não cumpre. Eu não tenho como proteger uma mulher de violência doméstica. Haja visto os noticiários. Quantas mulheres com medida protetiva têm sido mortas? Não era para elas estarem num lugar seguro? Não existe. Então isso aqui, infelizmente, ainda é só promessa. Aí para nós, né? Como ajudar alguém que está em violência doméstica? Primeiro, ouvir sem julgar. Gente, é um exercício complexo, mas é importante. Porque nós temos como características, ao ouvir uma vítima, a primeira coisa que a gente faz é, não, mas por que você está nisso? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Não. Apenas ouça e acolha. Porque talvez esse ouvir e acolhimento vai fazer com que aquela vítima que escuta o tempo inteiro que ninguém quer saber dela, que ninguém vai olhar para ela, pare com ela mesma e diga, opa, tem alguém que presta atenção em mim. Evitar críticas, como eu avisei. Isso é muito comum, principalmente em irmãs. A irmã viu que a irmã estava num relacionamento porcaria, tentou dizer para ela, não adiantou. Aí ela sofre, chega, e aí a primeira coisa que a irmã vai dizer para ela é, te avisei, não avisei? Acabou a ponte de comunicação. Essa vítima, com aquela pessoa, ela não fala mais. Então apenas escute, apenas acolha. Ajudar a construir um plano de segurança. Então, quando a vítima chega para mim, qual é a melhor postura? É ouvir, não julgar, não dizer eu avisei e dizer para ela, como é que eu posso te ajudar? Ponto. E a partir daí, buscar esse planejamento. Oferecer apoio para procurar atendimento psicológico, jurídico, policial. E existe atendimento psicológico e jurídico gratuito para vítimas de violência doméstica. Então, o que não fazer? Pressionar para a denúncia antes que a pessoa esteja preparada. Não, vem aqui, vamos para a polícia. Não, talvez a pessoa não esteja pronta para isso. Confrontar o agressor diretamente. Imagina, se ela vai voltar para casa, vai apanhar de novo.
minimizar a violência. Ah, não foi tudo isso, não é para tanto. Dor é dor. Eu aprendi com uma amiga que atua num grande hospital no PA de Belo Horizonte, que ela diz assim, o paciente que chega com a unha encravada e o paciente que chega infartando, para ele, está sofrendo a pior dor do mundo. Eu não posso dizer se é muita dor, se é pouca dor, porque a dor é dele. Então, se ela está sofrendo violência, se ela está chorando, quem sou eu para dizer que é pouco? E culpar a vítima, né? Culpar a vítima é muito comum também numa sociedade. A vítima de estupro, ah, mas olha como ela estava vestida. Olha que ela estava naquele lugar àquela hora. Pois é, quem já trabalhou na defensoria, na violência doméstica, viu crianças de 3 anos sofrendo, viu crianças de 5, de 10. Foi a roupa delas, o lugar que elas frequentavam. Vítima é vítima, não importa o que esteja vestindo e no lugar em que ela esteja. Aí aqui eu trouxe principalmente por causa de uma discussão muito comum. Para que feminicídio se a gente já tem homicídio? Feminicídio não é um tipo penal. Feminicídio foi colocado como uma agravante do homicídio. É um parágrafo dentro do homicídio. Então, quando é homicídio? Quando é um assalto e eu sou morta. Quando tem uma situação com tráfico de drogas e eu sou morta. Quando é feminicídio? Quando eu sou morta porque eu sou mulher. Essa é a diferença. Então, assim, se eu sou morta pelo companheiro que não aceita o fim do relacionamento, é feminicídio. Se eu sou morta pelo cara que eu não quis beijar na balada, é feminicídio. Se o cara que eu não quis namorar com ele me atropela e sai me arrastando pela marginal, só porque eu não quis namorar com ele, é feminicídio. Se o cara está saltando na rua e atira em mim, é latrocínio, não chega nem a ser homicídio. Então, é preciso só entender essa diferença, porque eu escuto muito essa discussão. A gente trouxe para só trazer o esclarecimento. É homicídio? É, mas é um homicídio qualificado por conta da vítima ser mulher, daí feminicídio. Mas por causa da vítima ser mulher e ter morrido porque é mulher. Porque mulher morre a todo tempo em outros contextos de violência urbana. Aí assim, o feminicídio raramente acontece de forma repentina. Quando o feminicídio é repentino? Quando a mulher encontra um sociopata na rua, na balada. O que pode acontecer com filhas e netas. Porque imagina a sua filha estar na balada com as amigas, tomando a bebida dela, e um vagabundo qualquer decide que vai sair com ela naquela noite. E ela diz não. E ele é um sociopata. Provavelmente ela será agredida, porque ele se acha tão excelente que quem é ela para dizer não para ele? Tirando esses contextos, em regra, é um processo que vem de uma escala de violência. Então, primeiro tem controle, isolamento, humilhação, ameaças, agressões físicas e, por fim, que é aquilo que eu falei do fechamento da janela, o feminicídio. O que é o nosso papel? Primeiro, sempre ouvimos que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E não mete mesmo, se for uma briga. O que é uma briga? Ele grita, eu grito, ele bate, eu bato. Isso é uma briga. Se ele estiver gritando e eu estiver em silêncio, se ele estiver batendo e eu estiver apanhando, isso não é briga, isso é agressão, isso é lesão, isso é violência. Nós não podemos fechar os olhos, nós temos que interferir. Vou entrar no meio da briga? Claro que não, porque eu tenho que cuidar da minha integridade física. Mas vou chamar a polícia, vou tentar interceder, vou tentar fazer alguma coisa que impeça aquela violência. Então assim, primeiro, acreditar na vítima, não minimizar os sinais. Então assim, imagina aquela amiga querida dizendo, ai, sabe, eu não faço mais, porque ele é ciumento. E ele é ciumento porque me ama. Opa, acende uma lâmpada. Comece a prestar atenção. Principalmente se você quer bem àquela mulher.
Manter a rede de apoio, porque a primeira coisa que ele faz é separar, e aí a gente tem que dar um jeitinho, que é o que eu falei. Eu almoçava com essa pessoa no horário em que ele estava trabalhando. Nós nos encontrávamos às escondidas. Então, a gente tem que criar isso, para que a vítima jamais se sinta, como ele diz, isolada, abandonada, alguém que ninguém está aí. Orientar sem impor, acionar os órgãos competentes diante do risco de morte, né, de agressão ou morte, e aí, educar as novas gerações, mostrar para os nossos filhos que amor não é isso, né? No caso de vocês, nem é tão importante porque vocês educam pelo exemplo, mas é bom sempre reforçar. E aí assim, reiterando, o feminicídio raramente acontece sem aviso. Antes da morte da vítima, quase sempre houve controle, humilhação, isolamento, ameaças ou agressões. Alguém viu, alguém ouviu, alguém desconfiou. A grande pergunta que fica para todos nós é: o que fazemos quando percebemos esses sinais? Que posturas nós temos? Porque muitas vezes a diferença entre uma tragédia anunciada e uma vida preservada está na coragem de uma rede de apoio que decidiu não se calar. Essa é a finalidade desse trabalho. Criarmos rede de apoio dentro de cada família, cada instituição, cada organização, para que a gente consiga fazer cada vez mais que mulheres morram cada vez menos. Aí o amor não exige medo, reconhecer o sofrimento é o primeiro passo, pedir ajuda é coragem. E aí assim, reconhecer a violência, a mulher precisa reconhecer, mas ela demora. Vai pedir ajuda, se a ajuda recusar, tiver qualquer postura estranha, ela abre mão. Romper o ciclo. Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência doméstica, ligue ao 180 ou 190. Você não está sozinha. Por que essa frase? Porque isso não é só para vocês. Às vezes a gente está em instituições em que na plateia tem pelo menos uma mulher sofrendo tudo isso. Obrigada, gente. Violência doméstica, relações abusivas. Você não precisa sofrer uma vida inteira. A solução, peça ajuda.